Você está feliz, amém? Jesus é bom, amém? Coisa maravilhosa. Que coisa boa. Gente, primeiro eu quero te falar que nós... Bom, eu ando bem preocupado. E na verdade, só o Senhor mesmo para fazer com que a gente tenha convicção da bondade dEle, da direção dEle, da palavra dEle em nossas vidas. Mas para que a gente venha ter convicção, a gente tem que buscar Ele, porque a palavra do Senhor Deus diz que é o Espírito Santo quem testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós dependemos do Espírito Santo, amém? Dependemos do Espírito Santo. E eu digo para vocês que eu estou preocupado, porque, queridos, nós vivemos um tempo hoje em que muitas vozes estão se levantando contra a igreja do Senhor. E essas vozes já existiam, mas não com tanta força como vemos hoje. É muito fácil hoje, por conta da facilidade ao acesso à notícia por meio das redes sociais e veículos de comunicação na internet, nós ouvirmos pessoas que eu não sei, talvez por alguma desilusão da sua igreja, por algum motivo que passou, eles realmente se levantar contra a igreja do Senhor, falando que congregação é algo desnecessário, que congregação não é nem de Deus, que congregação é algo que atrasa o andamento da vontade de Deus para as pessoas. É um absurdo que eu tenho ouvido. É um absurdo. Primeiro porque a igreja, ela tem se sustentado por meio das congregações de pessoas se congregando. Para você ter uma ideia, em países fechados como a China, em muitos lugares da China, na verdade, na China, o Evangelho, as igrejas podem pregar o Evangelho, mas a Bíblia, ela não é totalmente aberta naquele lugar. As pessoas não podem ler a Bíblia na íntegra. E para que as pessoas lá possam estudar a Bíblia na íntegra, eles têm que ir para lugares escondidos. Existem outros países que não se pode ler a Bíblia de maneira alguma. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala que o Senhor é o Senhor dos senhores, que embora nós devamos nos sujeitar às autoridades, nós devemos nos sujeitar às autoridades no Senhor. Ou seja, no momento que aquela autoridade ela sai da palavra de Deus, nós temos uma autoridade maior que é o Senhor. E é por isso que muitos países fechados não deixam que a Bíblia seja ensinada, porque lá eles são a maior autoridade. Eles não deixam que outro reine, não deixam que outro governe, a não ser eles. E sabe o que as pessoas fazem lá, amados? Mesmo correndo risco de serem presos, eles se reúnem em lugares escondidos para louvar, para estudar a palavra, para estar em congregação. Veja a importância da congregação. Isso faz com que o Evangelho sustente a igreja, esteja acontecendo durante todo esse tempo. Muitos estão lá escondidos e louvando, congregando ao Senhor, e às vezes as autoridades do lugar chegam e prendem e matam cristãos, e eles continuam dando um jeito de se reunir em outro lugar. Mesmo com a perseguição, eles continuam se reunindo, congregando. A gente talvez não entenda isso, porque aqui no Brasil é muito liberal. Mas o interessante é que num país liberal como o nosso, onde tudo pode, nós podemos congregar, podemos nos reunir e louvar ao Senhor abertamente em qualquer dia da semana. Existem vozes se levantando, dizendo que isso não é correto. São os chamados desigrejados. E a verdade é que nós sabemos que não somos perfeitos, nós temos defeitos. E a verdade, amados, é enquanto nós estivermos na igreja, ela vai ter defeito porque nós temos defeitos.
Então não vai existir uma igreja perfeita, mas mesmo uma igreja imperfeita como a nossa, ainda é um lugar onde muitas famílias vêm e são restauradas nesse lugar. Onde muitas famílias vêm e a esperança reacende em seus corações. Onde muito esposo ou esposa vem já com seu casamento destruído e encontra luz e direção e tem o seu relacionamento conjugal restaurado. Onde pais vêm e através de ensino, através de oração, tem os seus filhos de volta para a sua família, para a sua casa. Queridos, é neste lugar onde nós nos reunimos para estudar a palavra, para orarmos uns pelos outros, para estarmos dando apoio uns pelos outros. E a gente precisa aprender uma coisa, que não seria Deus que iria se levantar contra a igreja, que não seria o Espírito Santo, que não seria o Senhor Jesus. Se alguém se levanta contra a igreja, com certeza não é Deus. Então, quando você ouvir essas vozes, tome cuidado, porque a igreja ela é do Senhor. Ela tem se mantido durante esses anos todos por meio da congregação. No momento que ela surgiu, Paulo já foi fazendo congregações, foi levantando pastores, foi instituindo igrejas, foi instituindo congregações, e eles se reuniam para estar buscando ao Senhor, para estar se ajudando uns aos outros. Então a igreja é muito importante, amém, amados? É muito importante. Entendendo isso, ao invés de nós estarmos dando ouvido a palavras que são contra a igreja, nós deveríamos nos colocar na igreja para sermos instrumentos, para contribuirmos de alguma forma para que a igreja trabalhe mais. Nós deveríamos estar perguntando, o que eu poderia fazer para ajudar a minha congregação a estar abençoando famílias, a estar abençoando pessoas, a estar trabalhando. Se você chegasse para mim hoje e falasse assim, pastor, o que eu tenho que fazer para ajudar na congregação, para ajudar a igreja a expandir o trabalho? Eu ia dizer para você, hoje mesmo não precisa fazer nada a não ser orar. Eu não sei que a gente pode falar que tem que orar e não vai fazer nada, porque na verdade orar é tudo. Hoje o que nós estamos fazendo é orar. Esse mês de agosto nós paramos as nossas atividades e estamos apenas orando. Todos os dias nós estamos nos reunindo na igreja para oração. Todos os dias, das 7h30 da noite até as 8h30, 8h40, 9 horas. E se não puxar um freio, o negócio quer andar mais. Então nós estamos aqui, amado, de segunda a sábado. Nós não estamos nos reunindo porque não deu para parar o culto do domingo. Mas todas as atividades nós paramos, estamos só orando. Vocês estão vendo alvos de oração na parede. E nós estamos apresentando esses alvos. Eu mandei fazer aquele banner lá atrás, porque nós vamos ganhar a nossa cidade para o Senhor Jesus, você crê nisso? E isso vai acontecer pela oração. Primeiro de que tudo, amado, é oração. Nós ganhamos no mundo espiritual para que as coisas se materializem. Então nós estamos aqui nos reunindo em oração, e tem sido maravilhoso. Vamos começar amanhã a nossa terceira semana. No primeiro dia, na primeira segunda-feira, nós tínhamos 12 pessoas. E orando ao Senhor e pedindo que Ele trouxesse pessoas para estar conosco. Quando foi agora, na sexta-feira passada, nós tínhamos 33 pessoas. Aqui orando, adorando. No sábado passado, nós tínhamos acho que 4 pessoas. As pessoas passaram a semana orando e tiraram o sábado para descansar. Não sei. Sei que ontem elas não vieram. Ontem nós tínhamos 26 pessoas aqui orando no sábado. E todos os dias as pessoas estão levantando e estão vindo para orar. Então eu poderia dizer assim, olha, se você não quiser, não precisa vir, não vai ter importância, porque nós já temos um grupo orando. Mas eu digo para você, não, venha orar conosco. Por 2 motivos, amados. Primeiro, porque eu sei que é através da oração que nós vamos conquistar o que o Senhor Deus tem para nós. Ele fala, pede que vos será dado, bate que vai se abrir. Quando você vê o Senhor falando em oração na Bíblia, muitas vezes persiste, insiste. Então é orando, é pedindo, é estando com o Senhor, as coisas vão conseguir.
E a segunda coisa, amados, é que faz muito bem para a gente orar. Faz muito bem para a gente falar com Deus, conhecer ao Senhor, estreitar o laço de intimidade com o nosso Pai. Então venha. Pastor, e se eu não vir? Amém, querido, se você não vier, amém. Eu sou obrigado a vir de maneira alguma. Eu quero que você queira vir. Eu não quero que você venha porque você é obrigado. Não, eu quero que você queira. Não, eu quero me aproximar. Eu quero vivenciar isso. Eu quero ir em águas mais profundas. E esse caminho é a oração. O caminho é a oração. O que eu desejo é que você queira viver isso. Mas pastor, eu posso orar em casa então? Orar, eu posso orar em casa? Pode. Não só pode como deve. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra diz para a gente lá em Mateus capítulo 6, para nós entrarmos no nosso quarto, trancar portas e buscar o Senhor em secreto, que em secreto Ele vai ouvir as nossas orações. Eu sempre digo que essa é a oração do filho para com o pai. É o filho na intimidade do com o pai, falando com o pai, aquela intimidade. Isso é maravilhoso. Mas nós vemos o Senhor Jesus pegando os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e levando eles para um lugar para orar, no momento mais difícil do Senhor Jesus, aqui nessa terra, que foi na noite em que ele foi preso. Ele leva Pedro, Tiago e João para o Getsemane, para que eles orem com ele lá no Getsemane. E eles não conseguem, eles dormem. E o Senhor vem e fala: mas vocês não conseguiram orar nem uma hora. Nem uma hora vocês conseguiram orar comigo. Então o Senhor olha para nós. Vamos orar como congregação também. Vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros. E eu vejo essa oração, sabe, como a oração da noiva, do corpo. Porque nós somos filhos, nós também somos a noiva. E a noiva, ela é feita de um corpo com cabeça, que é o Senhor Jesus. E entenda que o Senhor Jesus, ele é a cabeça de um corpo, não de um membro. Um corpo, ele é feito de vários membros. Quando unimos esses membros, nós formamos um corpo. Você não vai ser igreja sozinho. Você não vai ser, eu sou a igreja, não. Nós somos a igreja. A palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Não é quando tiver um só. A igreja, ela é feita de conjunto de pessoas. Então se reúna. Venham orar. Tem sido maravilhoso. Eu aconselho você a fazer isso. A vir aqui e juntamente conosco nos embriagar na presença do Espírito. Tem sido maravilhoso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é o segundo domingo de agosto e nós comemoramos o Dia dos Pais. E querido, muito bom ter esse dia para nós pararmos e refletirmos nessa função tão importante que é o Dia dos Pais. Ou melhor, que é o pai, né? A função tão maravilhosa, tão importante. E exercer paternidade é um ofício que, se nós pararmos para pensar, é um ofício que Deus exerce por nós. Comigo e com você, Ele exerce paternidade. A sua palavra, ela instrui, ela exorta, ela abençoa, ela conforta, ela fortalece, ela alimenta. A palavra do Senhor é Deus falando conosco, cuidando de nós, exercendo paternidade. E Ele olha para mim e para você e levanta-nos como pais, para que nós venhamos exercer paternidade. E é através desse exercício da paternidade que a família, ela vem sido sustentada durante todo o tempo da criação. Desde que a família, ela vem se mantendo por meio da paternidade. Veja, aqui tem coisas que nós fazemos que os nossos pais faziam, nós aprendemos com ele, que eles aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós, que aprenderam com os nossos tataravós, que aprenderam com o tatara, e está vindo até hoje. É lógico que com o aumento da ciência, com o aumento do conhecimento, nós vamos aprendendo coisas que nós começamos a descartar, porque aprendemos verdadeiramente. E os nossos ancestrais, por não conhecer a ciência como nós hoje temos acesso, ele, por segurança e por cuidado, ele
criou algo para nos proteger. Por exemplo, quem aqui quando era criança, né, não podia de jeito nenhum comer manga e tomar leite? Levanta a mão assim. Né? Não podia. Por quê? Porque os nossos avós ensinaram para os nossos pais que eram assim. E os nossos pais tinham muito cuidado com a gente. Não pode, não pode. Se minha mãe soubesse que eu tinha comido manga em algum lugar e de repente chegasse em casa e fosse comer alguma coisa com leite, menino, não pode, tu vai morrer. E até hoje, né, se nós fizermos um suco de manga com leite, que é muito gostoso, muito nutritivo, e formos dar para alguém mais idoso, mais conservador, ele vai dizer, Deus me livre, se eu tomar isso daí eu morro. Isso faz mal, isso não pode tomar não, isso é veneno. Porque eles têm a mente ainda assim. Então, existem coisas que a ciência mostra para nós que não é bem assim. Mas existem coisas, amados, que alicerçam, protegem e cultivam a família até hoje. Como reverência ao casamento, reverência aos ensinos da palavra no que se diz respeito a respeitar o próximo, a ter zelo na relação sexual só para dentro do casamento, após o casamento, coisa que o mundo está querendo ensinar que não precisa disso. Então, quando a gente olha para os nossos ancestrais, a questão do cuidado, da paternidade vai passando de filho por filho por filho e faz com que a família que nós conhecemos hoje, a família tradicional, venha se mantido. De uns tempos para cá, muitas pessoas estão querendo mudar a família tradicional para uma família, digamos assim, diferente hoje em dia. Mas o que nós sabemos, o que sustentou a família mesmo até hoje foi o modelo tradicional, o modelo bíblico. Durante esses milênios, tem sido a maneira que o Senhor Deus constituiu. E nós, pais, precisamos olhar para as Escrituras e zelar para que ela aconteça na nossa família. Para que a perpetuação da espécie continue. Entenda que isso é algo que está sobre a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Sobre a nossa responsabilidade como pais. E antes de nós entrarmos na palavra, eu queria orar pelos pais nessa noite. Você que é pai, pode ficar em pé em nome de Jesus? O pai, isso, você que é pai, fique em pé, em nome de Jesus. O restante da igreja, sentado mesmo, vamos orar por esses pais. Meu Pai, em nome de Jesus, neste momento nós apresentamos a Ti cada um desses pais, que tem um papel tão importante, Senhor Deus, na sua casa, na sua família. Que o Senhor, em nome de Jesus, os guarde, os proteja. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo, dê sabedoria, direção, abra os olhos espirituais, para que eles entendam, Pai, a responsabilidade que eles têm para com a sua casa, para com a sua família. Em nome de Jesus, que eles venham ser exemplo para os seus filhos, para que os filhos venham copiar os pais, e ter filhos que possam ser exemplos também, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu te peço que o Teu Espírito Santo que é conosco, nos dê sabedoria, nos fortaleça, Deus, para que nós venhamos desenvolver uma vida de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te dou graça por esses homens, por esses chefes de família, por esses pais valorosos, que na direção e na força do Teu Espírito venham exercer a paternidade, assim como o Senhor exerce sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desses pais. Pai, que Deus lhe abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Podem sentar. Em nome de Jesus, eu sou muito grato por tê-los conosco aqui nessa noite. E eu quero hoje trazer uma palavra sobre paternidade. E nós vamos ver Efésios capítulo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Efésios capítulo 6, versos de número 1. Quando você for ler Efésios,
leia o capítulo 5 e o capítulo 6, que esses dois capítulos falam sobre família. Vão falar sobre casamento, sobre a posição que o marido deve tomar, a posição que a esposa deve tomar. E aqui no capítulo 6, a partir do verso 1, fala sobre os filhos e sobre os pais. Efésios capítulo 6. Leiam, em nome de Jesus. 6 versos 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, vem com graça e com misericórdia sobre nós nessa noite. Fala, Deus Santo, a Tua palavra aos nossos corações, que venhamos poder, ó Deus, ter entendimento e ter a nossa vida direcionada para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu te peço, que venha ser uma noite de correção, de instrução, de crescimento, de profundidade na Tua palavra e na Tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Quando a gente fala de paternidade e da importância da paternidade, a gente precisa entender que exercer paternidade é um ofício, não é apenas a questão da criação de um filho quando se refere ao meio biológico, não é trazer uma vida ao mundo. Exercer paternidade é você exercer o ofício de tutela sobre alguém. Então nós podemos fazer isso tendo filhos biológicos ou não. Exercer paternidade é você tomar para si a responsabilidade de cuidar de alguém, de ser bênção na vida de alguém. E a gente precisa entender que não é só com palavras, as palavras são necessárias, mas também por meio do exemplo. Quando a gente fala sobre paternidade na questão de criação de filhos no lar, uma das coisas que mais conta é o exemplo. E para que a gente venha ter uma sociedade melhor, nós precisamos arrumar a nossa casa, a nossa posição. Às vezes nós arregaçamos as nossas mangas e queremos sair para a rua para consertar o mundo. Queridos, se nós começarmos a arrumar as coisas dentro de casa, a gente começa a melhorar o mundo. Porque se eu for um bom pai, eu vou ter bons filhos, que vão crescer e vão se tornar bons pais, que vão ter bons filhos, que vão crescer e vão se tornar bons pais. E assim vai acontecer. Se eu exercer a paternidade da forma correta, eu vou ter filhos que vão ser pais abençoados, que vão ter filhos que vão ser pais abençoados. Agora, o que eu preciso entender é que eu não posso exercer a paternidade da forma que eu quiser, da forma que eu acho, da forma que o povo diz, porque quem criou os pais aqui na terra foi o Senhor. Ele sempre foi pai, sobre o Senhor Jesus. Ele é um pai eterno. Então quem entende paternidade é o Senhor. Nós precisamos olhar para as Escrituras para aprender sobre paternidade, sobre os benefícios da paternidade, como devemos agir para ser pais. E quando a gente olha para esse texto é muito interessante que ele fala assim para os filhos. Ele fala assim: olha, vocês filhos obedeçam aos pais de vocês, pois isso é justo. Obedeçam, olha que interessante que ele fala: obedeçam os pais de vocês no Senhor. Obedeçam os seus pais no Senhor. Uma vez aqui na igreja, logo no começo quando nós chegamos, acho que aqui no primeiro, no segundo ano, um irmão que estava frequentando, ele queria ser batizado.
E ele já tinha, acho que 20 anos, 22 anos. E ele falou assim, olha, a minha mãe, ela não é evangélica, ela é de outra religião, sabe? E ela não vai gostar se eu for batizado, se eu tomar essa posição pelo evangelho. O que o Senhor diz? Eu poderia falar assim, não, mas a palavra diz que é para a gente ser sujeito aos pais. Se sua mãe não quer, então respeita ela. Não venha para Jesus, não tome essa posição. Só que a palavra diz assim, olha, obedeçam aos seus pais no Senhor. No Senhor. Eu falei, filho, você já tem idade, você já sabe o que é certo. Você sabe que Jesus é a melhor coisa para a sua vida. E você sabe também que Jesus é a melhor coisa para a vida dos seus pais. A melhor coisa que você faz é você se entregar a Cristo. Vem para Jesus. E viva Cristo, para que os seus pais vejam Cristo em você. Se você realmente viver Jesus, os seus pais vão te amar mais ainda, porque Jesus, ele é maravilhoso. E aquele menino tomou uma posição pelo Senhor Jesus. No outro dia ele veio e foi batizado. Ele não está mais aqui conosco, mas ele ainda está em Jesus. Eu fui na casa dele, conheci os pais, conversamos e viramos amigos até. Obedeçam aos seus pais no Senhor. Quando for para fazer algo que não é de Deus, que não é do Senhor, cara, você tem um pai acima de todos os pais, que é o Senhor. A gente vai ver um pouquinho disso mais na frente. E ele fala assim, honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento, ele está lá nos 10 mandamentos. Se eu não me engano é o 5º mandamento. Aquele que está lá nas tábuas de Moisés. Quando ele subiu, passou 40 dias com o Senhor e trouxe trazendo as tábuas da lei. O Senhor fala assim, ó, filho, honra pai e mãe para que tenha muitos dias de vida nessa terra. Honrar o pai e a mãe, o filho honrar o pai e a mãe, é ele ter responsabilidade para com os seus pais. Nessa época não existia aposentadoria, não existia Bolsa Família, não existia nenhum tipo de ajuda financeira do governo. As pessoas, elas trabalhavam para se sustentar. Ela comia daquilo que ela produzia. E enquanto a gente é jovem, a gente trabalha, mas o tempo vai passando, as forças vão acabando. O tempo vai passando, a saúde já não é mais a mesma, a gente já não produz tanto. A saúde já não é mais a mesma. Aí vem a questão dos filhos começar a cuidar dos pais, a sustentá-los financeiramente. O pai fez tudo para cuidar do filho, e agora o filho olha para o pai, não pai, agora pode ficar tranquilo, ele vai cuidar do Senhor. Agora vamos sustentar, fique em paz. Mas olha o que a gente vê hoje. Olha o que a gente vê no nosso tempo de hoje. A gente vê muitos filhos querendo dar uma mordida nos financeiros dos pais. Tem muitos pais aposentados já que trabalhou a vida toda, fez de tudo para suportar os filhos, dar o suporte necessário. E agora está aposentado, deveria estar descansando, podendo ter um tempo melhor na sua vida. E muitos deles têm que fazer empréstimo para pagar mimo de filho, para fazer gosto de filhos. E o dinheiro não dá para nada, e ele passa privações. Muitas vezes não tem nem como comprar os seus remédios. Porque aqueles filhos que era para estar honrando os pais, estão ali sugando dos pais. E sabe o que vai acontecer, amados? Esses filhos, eles vão ter filhos. E sabe o que esses filhos vão fazer? O que estão aprendendo. Eles estão vendo, eu já sei, né? Meu pai está lá pegando dinheiro do meu avô, então quando eu ficar velho, eu vou pegar dinheiro do meu pai. Tomara que ele tenha para eu pegar. É assim que é para ser feito. Mas quando a gente olha para as Escrituras, ele fala assim, filho, honre a seu pai, cuide do seu pai, dê para ele uma velhice boa, faça com que ele venha ter os finais dos tempos dele lá, tranquilo com você. E o filho que anda segundo a palavra, ele vai cuidar e zelar do seu pai com tudo que ele puder. E sabe o que vai acontecer com os filhos desses filhos? Eles vão entender, é assim que tem que ser feito. Estou vendo.
né? Quando meu pai ficar mais velho, eu tenho que cuidar do meu pai. Quando meu pai ficar mais velho, é assim que eu tenho que fazer, que eu estou vendo meu pai fazer. Esse é o ensino que eu estou aprendendo, não só de palavra, mas eu estou vendo que é assim. E assim os filhos dos filhos vão cuidar dos pais, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar dos pais, e assim as coisas vão acontecer. Veja que exercer paternidade não é como a gente quer, de qualquer jeito. A gente precisa olhar para as Escrituras e entender que aquele que criou a família, aquele que criou o pai, a mãe, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está falando. A gente precisa acreditar nessas Escrituras e colocar ela em prática na nossa vida. Você está feliz ainda, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai trazer benefício para nós. E a gente está vendo essa direção aqui em Efésios. E eu queria trazer isso para a prática, né? Lógico que nas Escrituras. E nós vamos ler, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versos 9. 2 Reis, Jesus? Acho que é. Nós poderíamos ver vários exemplos, nós vamos ver esse. Um exemplo de paternidade. O tempo está passando mais devagar à tarde do que à noite. Alguém pode desacelerar aí? 5, é isso, versos 9. 2 Reis, capítulo 5, versos 9. Diz assim: Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não há em Arbaná e Farfá rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Queridos, quando a gente olha para Naamã, se nós fôssemos ler do versos primeiro, nós íamos ver que Naamã, ele era um general de guerra. Ele trouxe vitória para a Síria, e ele era um homem considerado muito poderoso. Muito poderoso, porém ele era leproso, ele tinha lepra sobre a sua vida. Lepra é uma doença incurável e ele estava daquela forma. E ele ouviu dizer que lá em Israel tinha um homem de Deus que poderia curá-lo. E quando ele falou com o seu rei, o rei escreveu carta para ele ir ao rei de Israel, e quando chegasse lá ele resolvesse. Veja que Naamã não iria procurar um profeta, um homem de Deus, não iria procurar um rei, porque ele era alguém da alta sociedade. E quando ele chega lá diante do rei de Israel, com sua comitiva, com carros, com cavalos, com homens de alta patente, bem vestidos, o rei fala assim: o que você quer, Naamã? Eu quero que o senhor me cure. O rei entra em parafuso, porque ele fala assim: como eu posso te curar? Você acha que eu sou Deus? Certamente você quer arrumar confusão com o meu país. Aí se levanta Eliseu e fala: o rei, não fique assim, manda ele vir para mim, que eu posso resolver essa situação. Então o rei fala assim para Naamã: vai em tal lugar, que lá tem um homem de Deus que pode resolver essa situação para você. Aí sai Naamã com toda a sua comitiva, e agora ele para na casa de Eliseu e manda chamar. E Eliseu não vai.
Eliseu pega, manda o seu secretário, fala assim para Geade: olha, vai lá, Geade, e diz para ele para ir lá no Rio Jordão, tomar um banho lá, dar 7 mergulhos que ele vai ficar bom. E quando Geazi vem e dá o recado, acontece o que nós lemos. Ele fica muito irritado, porque afinal de contas ele era um general, ele era um cara considerado, ele era forte, ele merecia ser prestigiado, ele merecia receber reverência. E quando chega Geazi, um simples discípulo de uma pessoa que nem vivia na corte, ele fala: é demais para mim, está vendo que eu não vou? Eu vou embora desse negócio. E depois de reclamar bastante, ele vira as costas e vai embora. Mas sabe o que acontece? Os seus, na minha tradução está dizendo os seus oficiais, que eu creio que são oficiais dele mesmo, que ele ia andar com os oficiais. Diz que, em outra tradução fala os seus servos, fala assim para ele: meu pai, versos 13, então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: vai e lava-se lá no rio. Veja, os oficiais, os servos de Naamã, chegaram para ele e falaram assim: meu pai, não faça isso. Não faça isso. Tenha calma. Se fosse para fazer algo muito pior, muito mais difícil, o senhor não faria. Ele não só falou isso: vamos lá. Meu pai, o senhor está doente, olha como o senhor está. A gente ouviu dizer que o senhor pode ficar curado, vamos lá para o senhor ficar curado. E aqueles servos conseguem mudar o coração de Naamã, e Naamã obedece, vai lá para o rio, mergulha 7 vezes e é curado. Querido, sabe o que eu vejo aqui? Que Naamã não foi curado pelo poder de Deus. Naamã foi curado porque ele exercia paternidade. Porque a palavra de Deus tinha sido lançada, a promessa de Deus tinha sido lançada, o rio estava ali esperando Naamã para ser curado. Mas se Naamã não exercesse paternidade, ele ia embora. Ele ia permanecer doente, mesmo com tudo preparado para ele ser curado, ele ia embora. Quando é que os servos, os liderados, olham para um líder e falam assim: meu pai, não faça isso. Os líderes, os liderados só vão olhar para o seu líder e falar isso quando aquele líder exercer paternidade sobre eles. Naamã, ele era o general, ele era o maior no comando do exército lá na Assíria. Ele era o maior, mas ele tinha cuidado para com o seu povo. Ele tinha cuidado para com os seus oficiais. Os seus oficiais era de responsabilidade dele. Se não fosse assim, aqueles homens não andavam com Naamã porque eles queriam andar. Se não fosse assim, eles andavam porque eram obrigados. Mas eles queriam estar com Naamã. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque um filho quer estar perto do pai. Um filho quer estar perto do pai. Essa semana eu ouvi o pastor Gutenberg falando de um membro lá da igreja dele, que depois de 30 anos, 20 e tantos anos, descobriu onde estava o pai, e ele foi lá para falar com o pai. Foi atrás do pai depois de 30 anos. O cara cresceu, casou, tem família, mas ele queria saber quem era o pai, queria conhecer quem era o pai. Um filho quer estar perto do pai. Mas quando você não tem um pai que exerça paternidade sobre você, você quer estar longe dele. Exemplo: um pai que não é pai, que não exerce paternidade, a família está toda na bênção em casa, está tudo maravilha, a mãe brincando, trabalhando, os filhos brincando. Quando está chegando a hora do pai chegar, a mãe fala assim: criança, todo mundo quieto, que daqui a pouco o pai de vocês vai chegar. As crianças ficam ali quietinhas, com medo. Quando começa a ouvir as passadas, as portas batendo, fica todo mundo quieto, com medo, porque o pai está chegando. Estava tudo bem até o pai chegar. Quando o pai chega, acabou-se.
porque o pai é bravo, que o pai provoca a ira nos filhos, como nós lemos em Efésios. Naamã não era assim. Naamã, ele se importava com seus liderados. E nós estamos falando, mas não é nem de filhos biológicos, mas é de filhos, porque você quer cuidar deles. Ei, todo líder que cuida dos seus liderados, ele exerce paternidade. Agora, a paternidade, ela precisa ser feita com vontade. Você entender que é importante ser feito isso. É importante ser feito isso. Você pode falar assim, não, mas lá no meu trabalho eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Eu sofri muito, as pessoas pisavam em mim, as pessoas faziam brincadeiras, me ridicularizavam, as pessoas, e eu tive que sofrer muito para chegar aqui. Agora comigo vai ser assim também. Quem chegar perto de mim, vou pisar, vou fazer o que eu puder fazer. O que eu sofri, agora eu vou fazer para ele sofrer. Que mundo você está construindo? Que mundo você está construindo? Ei, eu já trabalhei com pessoas que eu queria que ele morresse. Já falei aqui num culto. Eu sei que isso não é bonito de ser dito. Mas ele era um chefe tão ruim, ele era tão carrasco, sabe? Que eu dizia, oh Deus, dá um infarto nele. E eu já tive chefes sobre a minha vida que eu orava pela vida dele, sabe? Que eu gostava de estar perto dele. Agora a diferença dessas duas pessoas era que um se portava comigo, um ligava para mim, quando eu estava mal ele se preocupava, ele me ajudava, ele me ajudou a crescer dentro daquilo que eu trabalhava, torcia para eu dar certo. Cara, ele exercia paternidade sobre a minha vida, mesmo sem ser meu pai, ele exercia paternidade. Já o outro não, o outro achava engraçado a forma como a gente se dava mal, como a gente não sabia fazer as coisas. Existe uma diferença. E aquilo que eu recebi, eu comecei a entregar para os outros. Mas você pode falar assim, mas eu não recebi, então eu não vou entregar. Cara, se você não tem Cristo, eu até entendo, mas se você tem Jesus, precisa entender que você recebeu. Porque o Deus poderoso, Ele olha para mim e para você e fala assim, agora vocês são os meus filhos. Eu amo você de uma forma tão grande, que eu mandei o meu filho morrer na cruz para que você venha ser salvo. Ninguém exerce maior paternidade sobre nós do que o Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir um amém? Ninguém exerce maior paternidade sobre nós do que o Deus Todo-Poderoso. Então, independentemente do que eu viva aqui nessa terra, amado, eu preciso exercer paternidade sobre os meus liderados, sobre aquelas pessoas que o Senhor Deus coloca perto de mim. Se eu exerço influência sobre qualquer pessoa, queridos, se eu for um pedreiro e tiver lá um servente, eu preciso exercer paternidade sobre ele. Eu posso olhar para o servente, rir dele, sabe, irritá-lo, fazê-lo passar vergonha, sabe? No dia que eu tiver com a minha saúde ruim, ele vai ficar rindo e querendo que eu morra. Mas eu posso ajudá-lo, eu posso ensinar ele a ser um pedreiro, eu posso ensinar ele a crescer na vida, eu posso a perguntar sobre a família dele, eu posso me importar com a vida dele, e quando eu estiver doente, ele vai atrás de mim e querer que eu melhore, porque ele quer estar perto de mim. Exercer paternidade, o Senhor nos chama para que a gente venha exercer paternidade, amados. Ser pais, ser pai na nossa casa, ser pai com os nossos filhos, ser pai no nosso ministério, ser pai na nossa célula, ser pai no nosso trabalho. As pessoas que o Senhor coloca para ficar submissas a nós, não é para que eles venham ser nossos escravos, é para eles serem nossos filhos, é para a gente olhar para eles e exercer paternidade, olhar para eles e querer que eles cresçam, que eles melhorem, que eles se tornem pessoas boas. O Senhor olha para mim e para você e fala assim, olha, vocês vão ser eu aí na terra. O que eu quero para vocês, eu quero que vocês queiram para os outros. Eu quero que vocês me conheçam, para que vocês vejam como eu amo vocês, para vocês exercer esse amor para com as outras pessoas. Exercer paternidade, é isso que vai curar o mundo. O mundo está sedento por paz. O mundo deseja paz. Nós vivemos num mundo de pessoas órfãos.
Tem pessoas que estão sem querer viver mais, porque só encontram pessoas que querem pisar elas. Precisamos, amado, amar, nos importar com as pessoas. E você não precisa ser um grande líder para ter pessoas para você amar. Se o Senhor colocou uma pessoa para você cuidar, cuide dela com amor. Cuide dela com amor, queira que ela melhore, queira que ela esteja bem, queira que ela cresça, que ela evolua. Em nome de Jesus. Replique o Senhor Jesus. Replique Deus, ame as pessoas para que as coisas aconteçam. Ah, pastor, mas isso vai ser cansativo. O que eu vou ganhar com isso? Naamã ganhou a cura. Naamã ganhou a cura. Se ele não amasse, se ele não cuidasse daquelas pessoas, ele ia permanecer leproso. Porque foi a honra dos filhos, foi o desejo dos filhos querer ver o seu paizão lá bem, que mudou o coração de Naamã, e Naamã se humilhou à palavra de Deus, mergulhou lá no rio. Vai ser bom. Amado, Deus não erra na sua palavra, Ele não erra. Se Deus está falando para nós, Ele sabe o que está falando. A gente precisa acreditar e começar a viver isso. Irmãos, sabe o que a gente fica medindo a palavra de Deus? A gente fica medindo com a palavra do mundo, irmãos. A gente escuta o que o Senhor Deus fala, e a gente escuta o que o mundo fala, e fica pensando em quem é que está certo. Isso é loucura. Um mundo podre, se acabando, se destruindo, falando alguma coisa, a gente vai pegar, ouvir e vai pesar para ver quem está com a razão. É inconcebível. O nosso Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ame, ame. Você que é líder de célula, ame o seu povo. Você que é professor, ame os seus alunos. Você que é pai, ame os seus filhos. Sabe, você que exerce influência sobre qualquer pessoa, ame essas pessoas. Queira o bem delas, ore por elas, se preocupe com elas. Chore quando elas estiverem chorando junto. Esteja perto. Viva paternidade. Plante coisas boas. Faça com que esse ciclo, sabe, da destruição, essas coisas infernais mesmo, de diminuir as pessoas, seja quebrado. Que nós venhamos ter bocas de bênção, bocas de luz, bocas de prosperidade, sabe, bocas de esperança, para que as pessoas acreditem que elas podem melhorar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o chamado. Ser pai é a coisa melhor do mundo. Eu acredito, amado, que ser pai é a solução do mundo. Ser pai é a solução, é a salvação, é a cura para o mundo. Paternidade é a cura para o mundo. Nós vivemos em um mundo órfão, em um mundo órfão que necessita de pais, de pessoas que exerçam paternidade sobre eles. Em nome de Jesus. Que nós venhamos sair daqui dessa noite dispostos a amar, dispostos a cuidar de pessoas. Que nós venhamos sair daqui nessa noite mais interessados por vidas. Por vidas. Que o nosso foco não venha a ser apenas dinheiro. Que o nosso alvo não venha a ser enriquecimento. Que dinheiro, enriquecimento, que isso venha a ser consequências.
mas que o nosso alvo venha a ser paternidade.